Olá pessoal, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu vou falar sobre pullback. Pullback é uma estratégia de operação muito boa, vamos dizer assim que é uma estratégia, né? Um movimento que o mercado faz logo após rompimentos de figuras, rompimentos de suporte e resistência, tá? Então, primeiro, deixa eu colocar aqui no Paint para me explicar para você o que é o pullback. Vamos lá. E para quem ainda não me conhece, estou esquecendo de me apresentar nesse vídeo, né? Meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica clássica e day trader profissional, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, eu vou desenhar só uma linha para a gente não agarrar tanto, né, aqui no Paint. Só uma linha aqui, como se fosse um suporte ou uma resistência. Vamos lá. O preço vai fazer o quê? O preço vem, vamos dizer que essa linha aqui é uma resistência. O preço vem, bate na resistência, volta, bate na resistência de novo, volta, bate na resistência de novo aqui, volta mais um pouquinho, bate na resistência de novo, volta e rompe a resistência. Aqui, se você reparar, o mercado fez um triângulo ascendente, olha, fez um triângulo ascendente aqui usando a linha de resistência. Geralmente os triângulos ascendentes funcionam assim. O ascendente usa uma linha de resistência e o descendente usa uma linha de suporte. Beleza. Então, aconteceu aqui um triângulo ascendente, usou uma linha de resistência, rompeu essa linha de resistência. O que é o pullback? O pullback é a correção desse rompimento, o retorno desse rompimento até a região onde houve o rompimento, onde agora que era uma linha de resistência passa a ser um suporte. Então, o pullback é isso aqui. É esse retorno aqui, ó. Esse retornozinho aqui que o preço fez. Então o preço vem, bate uma, duas, três, quatro, na quinta vez rompe, volta até essa zona de preço, que agora é um suporte, e depois sobe com tudo. Rompe, volta e sobe com tudo. Pode acontecer do preço não fazer isso. Pode acontecer do preço vir, romper, dar só uma estacionadazinha aqui e depois subir. E pode acontecer dele fazer um rompimento violentíssimo e ir embora com tudo. Vai fazer sua primeira correção aqui em cima para depois continuar a tendência, tá? Então, o pullback é simplesmente quando acontece o rompimento e o preço volta. Alguns trade systems, algumas estratégias, né, alguns planos de trading têm como característica usar o pullback. Eu, por exemplo, gosto muito de pullback. Às vezes, o preço rompe essa resistência aqui com um candle muito grande, um candle aí de 400 pontos, acontece no mini índice, né? Acontece de romper com um candle de uns 400 pontos mais ou menos. Aí você fica meio assim, você fica meio desanimado de entrar numa operação dessa com loss de 400 pontos, né? Que você vai colocar aí seu stop na mínima dessa barra. E isso 400 pontos você for colocar na mínima da barra. Se for fazer um stop técnico ainda vai ficar maior ainda essa pontuação que está pedindo no stop, tá? Então, o que a gente faz num candle desse, um marubozu tão grande desse? A gente espera que ele faça o pullback. A gente espera que ele dê uma porrada dessa para cima, faça esse rompimento na resistência e depois volte fazendo um pullback. Pode acontecer assim, um pullback depois de um candle só, igual eu estou explicando aqui, pode acontecer um pullback depois de um candle só, um marubozu, por exemplo, e pode acontecer um pullback de perna bem grande também. Pode acontecer pullback. Quer ver? Eu vou fazer outro desenho aqui para explicar melhor. A gente tem um marubozu rompendo aqui, rompendo forte aqui, e depois temos pullback assim. Depois de um marubozu, temos um pullback aqui e o preço volta subindo com tudo. Beleza. Temos esse tipo de pullback, mas também temos pullback maiores, com mais candles. Temos pullbacks assim, o preço rompe, continua, faz uma perninha de alta aqui com uns 3 candles mais ou menos, e depois
a gente tem o pullback assim, mais encorpado, depois de uma perna mesmo. E o pullback ele não precisa ser certinho em cima da linha. Algumas vezes ele pode vir e cravar nessa linha aqui, nessa zona de preço, algumas vezes não. Vai ficar um pouquinho distante, mas ainda é considerado um pullback. Ele pode fazer um pullback assim e depois disso continuar a tendência, ok? Então, pullback é sempre que há um rompimento, seja de uma figura ou seja de um suporte e resistência, e o preço após o rompimento, né, após a primeira perna ou o primeiro candle de rompimento, faz um retorno, busca novamente esse desenho, né, essa figura ou esse suporte e resistência, tá ok? Então, sem muita explicação mais, vamos voltar para o gráfico para a gente entender no gráfico como que funciona os pullbacks, que no gráfico é um pouco mais diferente do que a gente vê num desenho, do que a gente vê num livro, né? Olha aqui a gente teve, olha esse exemplo de pullback aqui, que a gente teve o preço subindo, abriu com um gap de baixa, subiu, encontrou uma resistência forte aqui, a gente vê que o preço bateu aqui, vamos colocar aí que o preço bateu aqui 1, 2, 3, 4, 5 e rompeu na sexta vez. Rompeu na sexta vez, foi lá para cima para encontrar o que aqui em cima também? Uma nova resistência. Encontrou mais uma resistência aqui, não conseguiu furar essa resistência. Aonde era a resistência de baixo? Agora virou um suporte. Encontrou a resistência de cima e ficou trabalhando aqui até que o preço veio e rompeu. Depois que rompeu e fez essa perna de baixa, olha o que o preço faz. Aqui na frente, encontra novamente essa mesma resistência que era aqui de trás, formou esse triângulozinho, formou esse retângulozinho pequeno aqui, rompeu para baixo e encontrou novamente certinho aqui, mais ou menos nessa mesma região. Essa linha que voltou, né, a ser uma resistência, porque era resistência aqui, o preço rompeu, virou suporte, subiu de novo, rompeu o suporte, depois que rompeu o suporte, ela volta a ser resistência. Então o preço encontra ela aqui. Nessa região aqui aconteceu o pullback. O bom da entrada do pullback é o seguinte, olha só, se você entra aqui, entrou a partir do rompimento, o preço rompeu esse retângulo aqui, você entra nele. O preço desenvolve um pouco, mas volta. Ele desenvolve um pouquinho, mas volta. Às vezes pode até te estopar, dependendo da operação que você fizer aqui. Às vezes o preço vem descendo, você vai piramidando, fazendo o preço médio a favor, seu preço médio desce e o preço volta para fazer o pullback e acaba te tirando da operação. Então, o bom do pullback é isso, que você não pega esse retorno mais, o retorno já foi feito, essa correção já foi feita. O que você vai pegar depois do pullback é provavelmente uma perna linda dessa aqui, é uma perna bem forte, seja de queda, seja de alta. Às vezes, ficar esperando o pullback pode fazer com que você perca operações, tá? Às vezes uma figura, um suporte, uma resistência não tem pullback, ele tem uma força, uma impulsão muito forte, acaba rompendo e vai embora de uma vez, vai embora nesse primeiro rompimento, tá? Mas esperar o pullback é mais seguro, o pullback te dá mais segurança porque não há mais o retorno do preço, a correção já foi feita, então você entra apenas na próxima perna, entendeu? Tem uma perna de rompimento, tem a correção, que é o pullback, você entra, né, depois dessa correção e você vai pegar apenas a segunda perna inteira, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Temos um novo exemplo aqui, de novo, na queda, mas vai servir perfeitamente. Olha aqui esse pivôzinho de baixa aqui. A gente tem um pivô de baixa nessa região aqui. Olha só, o preço subiu, fez uma perna de alta, deixou um topo, deixou um fundo e deixou um topo mais baixo. Isso aqui caracterizou o início de um pivô de baixa. O que a gente precisava? Precisava de um rompimento do último fundo. O preço veio, rompeu o último fundo, perdeu o último fundo, fez uma nova perna de baixa e olha onde deixou o novo topo. Deixou o topo aqui, ó, pullback maravilhoso na região do último fundo. Veio, rompeu o último fundo, fez um pullback lindo, fez um pullback maravilhoso na região do último fundo aqui, deixando esse topo aqui, esse topinho mais baixo, e olha que paulada, olha que perna linda de baixo, mais uma bandeirinha aqui, bandeirinha simétrica aqui embaixo aqui também, para poder pegar mais alguns pontos aqui, depois dela deu o que? Deu uma média de 600 pontos, maravilhoso.
Olha que trade maravilhoso. Perna de alta, pivô de baixa e pullback na região do último fundo, na região do rompimento, na região de confirmação do pivô de baixa. Lindo pullback aqui, lindo pullback. E eu vou usar mais um exemplo aqui agora, nesse triângulo ascendente aqui. Deixa eu formar ele aqui rapidinho. Aqui a gente tem uma formação de um triângulo ascendente, o preço vem, rompe com um belo marubozu aqui, um lindo marubozu com bastante volume. E o que acontece? A gente não tem um pullback claro, a gente não tem um pullback no qual o preço retorne até essa linha que agora é um suporte. Tinha uma resistência, o preço veio uma resistência desse triângulo, o preço veio e rompeu a resistência. O preço não conseguiu encontrar novamente essa linha formando um suporte aqui, né? Ele não conseguiu fazer um pullback completo, mas depois desse novo marubozu, já dá para entender que o preço não vai voltar. Se ele não conseguiu nem chegar aqui, a gente já entende isso como um mini pullback, ou então tá sem média aqui, mas pode ser considerado também um power breakout, que é um outro tipo de entrada, e a gente já sabe que mesmo que esse pullback não encontrou essa linha de suporte aqui, não encontrou essa zona de preço novamente, se houver uma entrada, se houver um candle de entrada para cima, é certeiro. Funciona como um pullback bem pequeno, né? Porque ele não chega a encontrar novamente, não faz uma correção, mas vale da mesma forma, vale para uma nova entrada, como foi essa aqui, uma entrada maravilhosa. Quem pegou esse primeiro marubozu aqui, quase não teve calor, né? O máximo de calor que teve foi 150 pontos, para uma operação maravilhosa aí de seus 1.200 pontos. Quem pegou a segunda entrada não teve calor nenhum, que a gente pode ver que o preço já subiu a partir desse candle aqui e teve uma operação aí que chegou nos seus 800 pontos. Operação maravilhosa nas duas entradas, né? Então, pullback funciona dessa maneira. A partir do rompimento, o pullback é a correção. Pode ser a correção depois de um candle só, pode ser a correção depois de uma perna inteira, tá? Então, o pullback é apenas essa correção. Eu gosto, sou muito fã e indico que você espere o pullback, porque assim é uma operação um pouco mais correta, uma operação um pouco mais direcional, porque a correção já foi feita. Às vezes, entrar no primeiro rompimento pode te fazer tomar calor ou então tomar até stop por causa desse pullback. Às vezes o pullback é a melhor entrada, porque essa correção, esse retorno do preço já foi feito e você pega apenas a perna inteira agora, ok? Qualquer dúvida que tiver ficado, pode perguntar aqui nos comentários ou entre em contato diretamente comigo, que eu te respondo com o maior prazer, tá? Tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.